o tema de hoje é sobre a importância do feedback. Quem esclarece todas as nossas dúvidas é o nosso especialista Saulo Tasso, que já está aqui conosco, que é muito bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Saulo? Bom dia, Renata. Fala, profissional. Bom dia para você, telespectador que está nos acompanhando. E conforme a Renata disse, hoje nós vamos falar de feedback. No quadro passado nós falamos a respeito de você saber se lidar com críticas, com a opinião alheia. E eu falei de dentro disso tudo conseguir colher bons feedbacks. Então muita gente me perguntou no Instagram, mas como é que a gente faz para colher bons feedbacks e como é que a gente faz para dar bons feedbacks? Então eu resolvi trazer esse assunto aqui muito importante para a gestão, muito importante para você que é empreendedor e está buscando o desenvolvimento pessoal. Então, essa imagem, por exemplo, ela retrata o setor de atendimento ao cliente, que tem aí um feedback, se ele foi bem atendido, essa carinha é feliz e não. Então, vamos explicar o que é um feedback. Primeiro, uma definição do que é o feedback. Se nós formos traduzir essa palavra feedback, literalmente, o feed é alimentar e o back é o que volta para você. Então, é como se fosse uma retroalimentação, uma realimentação. Quer dizer, é um reflexo de uma ação que você teve. Essa palavra ela tem origem assim, na área de tecnologia, de informação, mas é muito utilizado na gestão justamente porque na gestão exige que você esteja sempre se melhorando. Então, por isso, o feedback você vai ouvir muito. Olha, vou te dar um feedback, é importante colher feedbacks. E qual é a importância do feedback? É justamente isso. Em gestão, você tem que estar o tempo todo se aprimorando. Se você tem o seu negócio, por menor que ele seja, a sua farmácia, a sua loja de conveniência, você tem que estar sempre se melhorando porque é uma forma de pensar grande. Então existem algumas técnicas, existem algumas formas de feedback. Eu vou falar de duas, mas eu vou deixar que você pesquise melhor em casa, porque eu vou trazer umas premissas. Independente da técnica que você utilizar, é importante ter claro algumas premissas. Então, por exemplo, existe uma técnica conhecida como a Stop, Start and Continue, que significa pare, comece e continue. Por exemplo, em grandes corporações eles utilizam isso por e-mail, por mensagem, você quer dar uma mensagem para algum funcionário seu, então você fala diretamente o que ele tem que parar de fazer, o que ele precisa começar a fazer e o que ele precisa continuar a fazer que já está dando certo. É uma forma bem direta de dar um feedback, por exemplo, você pode explorar um pouquinho mais isso em casa. Outra forma é a técnica sanduíche. Sanduíche é o quê? Tem aquela carne no meio, um pão em cima, um pão embaixo. A carne no meio, ela representa justamente o ponto a melhorar e o pão em cima e o pão embaixo, elas são formas de você reconhecer o trabalho daquele funcionário, daquela pessoa. Então você começa fazendo um reconhecimento, um elogio, depois você traz o ponto a melhorar e você termina também o seu feedback com algum ponto positivo para que ele possa sair dali positivo, para que ele possa sair fortalecido daquela conversa querendo se melhorar. Então técnicas existem algumas, você pode pesquisar na sua casa. Eu trouxe aqui algumas premissas, porque dentro das técnicas é importante que você tenha essas premissas com você na hora de dar um feedback. Por exemplo, seja sempre positivo. É importante que quando você dar o feedback para alguém, você tenha um tom positivo, porque é um momento importante. Não vá negativo, não vá, olha, eu vou criticar aquela pessoa, não. Tenha um tom positivo, faça uma brincadeira, quebre o gelo. Isso é muito importante na hora de você dar um feedback. Falar para uma pessoa o que ela precisa fazer melhor, o que ela precisa corrigir. Dar feedback é diferente de somente criticar, né? É, justamente. Dar um feedback é você fazer toda uma correção, é você trazer um ponto a melhorar. Não é uma crítica à pessoa, é uma melhoria do comportamento que aquela pessoa está tendo. Então, o respeito é muito importante, né, Renata? Sempre que você for dar um feedback, você ter com isso respeito, porque quando você fala com respeito, você está plantando respeito, você colhe respeito. Uma forma de você respeitar é o quê? Em público, você pode elogiar, em público é bom, mas na hora de dar um feedback, de fazer uma crítica, você chama aquela pessoa, né, no privado, para, olha, esse ponto aqui você precisa melhorar isso, isso e isso. E ter foco, outra premissa é ter foco. Quer dizer, você não vai criticar a pessoa, você vai falar sobre o comportamento que ela precisa melhorar. Então, olha, essa atitude que você está fazendo, ela está trazendo esse impacto que não é muito positivo na empresa, então comece a fazer essa nova atitude aqui, de uma forma bem direta, bem descritiva, sobre o comportamento e não a pessoa. Dessa forma, ele não recebe de forma pessoal, sabe que é um hábito, que é um comportamento que tem que mudar e fica muito mais fácil.
E concluir aqui com uma dica importante também. O feedback, conforme eu falei, ele é importantíssimo para o desenvolvimento de uma empresa. E para que você possa fazer com que isso aconteça de forma natural, né? na sua empresa, no seu negócio, é importante que você estabeleça o quê? No próximo quadro, dicas, uma cultura de feedback na sua empresa. Que você tenha essa cultura, crie essa cultura de feedback no seu negócio. E uma forma de fazer isso é começar sensibilizando os funcionários da importância que é um feedback. Quando os funcionários eles estão conscientes disso, eles sabem que isso é importante para eles começam a receber isso de forma mais maneira, eles começam a entender que isso faz parte do trabalho deles, do cargo deles. E outra coisa também é criar rotinas, como por exemplo relatórios, reuniões toda segunda-feira de manhã, que você possa levantar um ponto de situação e dali também passar alguns feedbacks que com certeza é importantíssimo para o desenvolvimento do seu negócio. Muito legal, viu? De repente, quem de casa ficou com algum tipo de dúvida ainda, ou quer saber mais sobre este tema, quer rever este tema, ou até sugerir novos temas para vocês, Saulo? Olha, esse tema estará disponível no YouTube, no canal Fala Profissional, assim como todos os outros quadros aqui que nós estamos apresentando, sempre de uma forma sequencial, para que você possa ir acompanhando. Então é só você digitar no YouTube Fala Profissional, se inscreva lá no canal, que você vai poder acompanhar todos os vídeos aqui. E também pode me acompanhar no Instagram, no perfil @tasso.saulo, manda um direct para mim com ideias. Esse é o meu 1% de hoje. Esse foi o nosso quadro Fala Profissional, que volta na próxima semana com mais um tema.